Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, 3 capítulos do livro de Isaías. Capítulo 46, 47 e o capítulo 48. Capítulo 46 de Isaías, o propósito é anunciar a queda dos ídolos babilônicos e reafirmar a soberania de Deus. Soberania essa que no capítulo 45 nós vimos Isaías trabalhando essa mensagem da soberania de Deus de forma tão forte. Isaías 46, ele começa com uma descrição dos ídolos de Babilônia. E aí ele fala de Bel e Nebo sendo carregados em procissões e incapazes de salvar seus adoradores. Olha o que ele diz: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, as imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos, eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Então ele começa com essa descrição desses ídolos, e aqui o texto bíblico é muito claro dizendo que esses ídolos não se refere somente a esses, mas todo ídolo, ele não tem capacidade de salvar os seus adoradores. E aí, o verso 3 ao 4, ele traz um contraste da sua própria fidelidade com a impotência dos ídolos, afirmando que Deus carrega o seu povo desde o nascimento até a velhice. Olha o verso 3, escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento. Então você vê que essa mensagem do Deus que cuida do seu povo desde o nascimento é um contraste com a dos ídolos que são incapazes de salvar os seus adoradores. E aí do verso 5 ao 7, Deus desafia as nações a compararem os ídolos com ele, as obras dos ídolos com as obras de Deus, enfatizando sua incomparabilidade e soberania, ou seja, não tem como comparar. E aí, do verso 8 até o verso 13, o que nós encontramos aqui, até o final do capítulo 46, nós encontramos Deus reafirmando que os seus propósitos se cumprirão e que trará salvação a Israel. Então, mais uma vez, a soberania de Deus é destacada em relação aos ídolos, né? Aí o verso 12, escutem-me vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada, concederei salvação a Sião, meu esplendor e Israel. Então Deus, ele não apenas aponta que ele pode salvar, mas ele traz essa promessa que a salvação, ela não será adiada para o seu povo, para aqueles que nele confiam. Sobre essa questão de ídolos, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, Paulo diz assim: assim que, quanto ao comer da coisa sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. E aí Apocalipse capítulo 1, verso 8, é uma afirmação de Cristo, onde ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e ele é o fim. Não tem como comparar um ídolo ao nosso Deus, não tem como. Vamos para o capítulo 47. Qual é o propósito do capítulo 47? A anunciar o julgamento da Babilônia e a sua queda iminente. Então, capítulo 47, ele começa assim: desça, sente-se no pó, virgem cidade da Babilônia. Sente no chão, sem um trono, filha dos babilônicos. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e façam farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Então,
Aqui, o capítulo 47 nos mostra o juízo de Deus sobre a Babilônia. Então ele começa já descrevendo a humilhação de Babilônia. E o que ele está nos mostrando aqui, nessa figura de linguagem, é que a Babilônia será despojada de sua glória e poder. É isso que está descrito do verso 1 até o verso 3. E aí, do verso seguinte, Deus fala contra a arrogância e a autoconfiança de Babilônia, que pensava que seria uma rainha eterna. Então, quando você lê até o verso 9, você percebe isso de forma tão clara. Quando você vai continuar lendo até o verso 15, o capítulo ele vai destacar aqui a futilidade da feitiçaria e da astrologia em que a Babilônia confiava, afirmando que esses conselheiros não serão capazes de salvar a sua cidade. Você vai perceber na leitura, e você que já chegou até aqui nessa leitura, como que volta e meia Deus aponta para o seu povo e para todos, que nós não podemos colocar nossa confiança em nenhuma outra pessoa que não seja Deus. Aqui nós estamos vendo ele falando da feitiçaria e da astrologia. Até os dias de hoje, muitos colocam ainda a sua confiança na feitiçaria, na astrologia. Então isso não é algo novo, é algo que lá de trás as pessoas já faziam e a mensagem de Deus é a mesma. Não adianta você colocar a sua confiança nisso. Confie apenas em Deus, apenas no Senhor, né? E aí Deus vai declarar a destruição da Babilônia e ele vai dizer que essa destruição ela é certa e ela é irrevogável. O verso 10 diz assim: confiaste na tua maldade, disseste, ninguém me vê, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outro. Eu gosto muito de olhar aqui para a queda da Babilônia, porque o ensino do capítulo 47 é muito forte para aquela pessoa que é arrogante, orgulhosa, que olha muitas vezes pelo seu conhecimento, para o dinheiro que acumulou, para a sua história, e ele acha que ele nunca vai cair. Então, essa mensagem nos mostra porque a Babilônia foi o maior império até aquele momento. A cidade da Babilônia foi uma das grandes maravilhas do mundo, algo lindo. E ela, na sua arrogância, ela disse, eu nunca vou cair. A Bíblia diz, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. A queda ela é uma possibilidade. Sabe, quem não vai cair é aquele que entende que ele pode cair. E porque ele sabe que ele pode cair, ele se humilha na presença de Deus, pedindo que Deus o mantenha em pé. Que os pés deles, como o salmista usa essa expressão, não venha se resvalar. Mas o orgulhoso, ele confia no seu dinheiro, no seu conhecimento, no seu status, no seu nome, na sua posição. Esse, a qualquer momento, ele vai ter uma grande queda e ele vai ser envergonhado, como a Bíblia fala aqui da Babilônia. Vamos para o capítulo 48. O propósito do capítulo 48 é repreender Israel por sua obstinação e anunciar a redenção futura. Então, o capítulo 48, ele começa com Deus chamando Israel a ouvir as suas palavras, destacando a obstinação e a rebeldia do seu povo. Do verso 1 ao verso 8, isso é o que está claro aqui no capítulo 48. Olha como começa. Escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramento pelo nome do Senhor, invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Então ele está dizendo, escute, ó comunidade de Jacó. Ele está dizendo, vocês estão na presença do Senhor, vocês invocam o nome de Deus. Para você entender isso, ele está dizendo assim, vocês vão no culto de domingo, vocês levantam as suas mãos, vocês cantam louvores, mas ele diz assim, não há verdade nem retidão no seu caminho. Não esqueça que os olhos do Senhor estão sobre todos, o justo e o ímpio, contemplando o justo e contemplando o ímpio. Deus não contempla um momento da semana, um momento que eu e você levantamos a mão ali no culto. Deus não contempla só este momento, ele contempla também esse momento. Agora, ele vai olhar também o nosso andar, se é um andar em verdade e se é um andar em retidão. Isaías, ele continua aqui, e aí a partir do verso 9 até o verso 11,
Deus lembra Israel de suas profecias passadas. Isso é muito interessante. Se nós temos uma mensagem bíblica de Deus dizendo que nós devemos cortar com o passado, para que o passado não nos aprisione, ao mesmo tempo, Deus quer que a gente volte no passado e que a gente lembre de quê? Das promessas que um dia Ele liberou sobre a nossa vida. Por que Deus quer que nos lembramos dessa promessa? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí, Deus ele pede à nação para se lembrar e Deus fala como Ele as cumpriu, como Deus a fez se cumprir, mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro. Ou seja, nós conseguimos perceber quem Deus é quando olhamos para a sua promessa e vimos o cumprimento dessa promessa na nossa vida, né? E aí, verso 9 ao 11, apesar da rebeldia de Israel, Deus promete não cortar o seu povo, mas refinar e redimir por amor do seu nome. E aí, do verso 17 ao 19, Deus exorta Israel a ouvir e obedecer seus mandamentos e prometendo paz e prosperidade aos que o seguem. Verso 19, deixa eu ler o verso 19, do verso 40, capítulo 48, verso 19, que diz assim, ó: seus descendentes seriam como a areia, promessa feita a Abraão, seus filhos como seus inúmeros grãos, o nome dele jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Então, uma promessa que Deus fez a Abraão, Deus está trazendo isso à memória do povo e mostrando como que Deus vem cumprindo essa palavra. O capítulo 48 termina com a promessa de libertação e o chamado para sair da Babilônia. Verso 20, deixa a Babilônia, fujam do meio dos babilônicos. Quero te lembrar que essa promessa está apontando para o momento que a nação estava no cativeiro na Babilônia, mas passou-se os 70 anos, como profetizado por Jeremias, era tempo de voltar. Alguns queriam ficar. E a ordem é, saia do meio dela, porque ela vai cair. Volte. Né? Então, quando eu vou lá para Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, olha a promessa de Jesus é que o Espírito Santo, ele nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Então, o Espírito Santo, que é uma promessa de Jesus, ele veio para nos fazer lembrar das promessas, de tudo aquilo que Deus falou ao meu, ao seu coração. Como que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, na sua vida, trazendo à sua memória tudo aquilo que um dia você ouviu de Deus, para que você se apegue a essa promessa e olhe para a sua vida e perceba o quanto Deus tem sido fiel e tem cumprido todas as suas promessas. Quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos no dia de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.